Encontros com a Verdade. Elisa Macelli. Amor e Equilíbrio Audiobook. 10ª parte. Não chorava mais, estava feliz. Finalmente, depois de muito tempo, estava tranquila. Depois do abraço ela disse: Estamos cansados, agora vou dormir. Amanhã bem cedo continuarei com o meu trabalho. Saíram do quarto e pela primeira vez depois da morte de Jaime, sentiram que dormiriam muito bem. Marina, que ouviu toda a conversa, disse: Parece que eles estão muito bem, Romeu. Estão sim, Marina. Mesmo que ainda não se tenham dado conta, entenderam que o erro é só mais um passo rumo ao aperfeiçoamento e que por isso não deve existir a culpa. Ela sim, só faz com que o aperfeiçoamento do espírito fique cada vez mais distante. Os erros existem em todos nós, mas o resgate deles sempre será possível. Basta acreditarmos com muita fé. Deus não seria sábio se criasse seus filhos, lhes desse o livre arbítrio e não soubesse que eles errariam muitas vezes. Novamente Marina se calou. No dia seguinte, na hora de sempre, Armando acordou. Levantou-se rápido, precisava tomar o café e ir para o trabalho. Há 25 anos trabalhava no mesmo local, uma empresa de alimentos. Gostava muito de trabalhar na empresa. Começou como aprendiz, foi estudando e conseguindo seu espaço. Hoje é chefe do departamento comercial. Seu salário sempre foi o suficiente para dar uma boa vida aos filhos. Conseguiu fazer com que os 3 estudassem e se formassem. Por isso, até a morte de Jaime, considerava-se um homem realizado. A morte de Jaime fez com que ele ficasse muito abatido. Começou a reavaliar sua vida, pois assim como Gina, também se sentia culpado por ter permitido, naquele dia, que Jaime fosse embora de casa e daquela maneira, que saísse nervoso e quase sendo expulso. Sabia que tinham errado muito. Tomou o café, saiu apressado. No carro, enquanto dirigia para o trabalho, foi pensando: fiquei arrasado com a morte do Jaime. Não podíamos ter agido daquela maneira. Nunca responsabilizamos um ou outro pelo acontecido, pois sabíamos que não houve um só culpado, mas que todos nós erramos, nos deixando levar pelo preconceito. Só fizemos aquilo porque Sandra era uma moça pobre. A morte de Jaime nos mostrou que nada sabemos da vida e que não somos ninguém para julgar ou decidir sobre a vida de outro. Muitas vezes tentei rezar, mas nunca consegui. Sabia que o meu erro havia sido muito grande e não me sentia digno de falar com Deus, mas depois que conversei com Diogo e ele me disse todas aquelas coisas sobre Deus, seu amor, perdão e as novas chances que ele nos dá e continuará dando, só posso agradecer por tudo o que aconteceu em minha vida. Como Gina disse, esse menino que acabou de nascer veio para quebrar o último elo da corrente de ódio que sempre existiu entre todos nós. Vou agradecer e aproveitar essa nova chance que Deus está me dando e dar a esse menino todo o amor e carinho que só um avô pode dar. Quando percebeu já estava dentro da empresa, estacionou o carro, entrou e começou a trabalhar. Quando estava quase na hora do almoço, depois de contar aos seus companheiros que era avô, saiu e voltou para casa. Assim que entrou viu uma porção de caixas na sala. Teve de desviar para poder passar. Chamou por Gina, que respondeu do quarto de Jaime. Ele foi até lá. Um rapaz estava terminando de desmontar um guarda-roupa. Armando sorrindo, disse: Parece que você foi bem rápida, Gina. Não podemos demorar muito para aprontarmos o quarto, Armando. Sabe que nosso neto virá logo para cá. Telefonei para a instituição e pedi que viessem buscar tudo amanhã, pois hoje não estaria em casa. Amanhã bem cedo vou à loja de móveis para escolher os móveis e o Carlão disse que, amanhã à tarde estará tudo limpo e pintado. Ele sabe que precisa ser rápido. Não foi o que você me disse, Carlão? Foi sim, dona Gina. Já que o menino vai chegar, tudo tem que estar muito bonito. Espero que tudo esteja pronto mesmo, Gina, o almoço está pronto. Estou morrendo de fome. Não fiz almoço, não tive tempo, mas tem alguma coisa que sobrou de ontem. Carlão quer almoçar conosco? Não tem muito, mas acho que dá para nós 3. Obrigado dona Gina, mas vou almoçar em casa. Minha mulher está me esperando. Está bem, depois do almoço eu e o Armando vamos para o hospital,
por isso leve a chave da porta de entrada para continuar trabalhando. Vou levar. A senhora sabe que pode ficar sossegada, não vou mexer em nada. Sei disso, Carlão, conhecemos você há muito tempo e por isso temos total confiança. O rapaz sorriu e pegou a chave que Gina lhe ofereceu. Em seguida, ela e Armando foram para a cozinha. Ela começou a aquecer o resto de comida que havia sobrado. Enquanto comiam, Armando disse: Gina, estive pensando, será que não estamos nos precipitando? Será que a Sandra vai querer vir morar conosco? Já pensei nisso, mas também sabemos que ela, no momento, não tem muita escolha. Precisa se mudar do apartamento e não tem um emprego. Acho que ela vai concordar. Também acho, mas não podemos nos esquecer de que ela é ainda muito moça e que poderá encontrar um outro homem e queira se casar. Se casar? Sim, Armando. Nosso filho morreu e ela tem o direito de continuar sua vida. Armando ficou calado, não havia pensado nessa possibilidade. Só pensou em seu neto e no seu bem-estar. Gina acompanhou com os olhos sua reação. Casar? Ela não pode se casar, Romeu. Marina disse muito nervosa. Não pode, por quê, Marina? Ela e Jaime se amam. Ele, mesmo depois de morto, continua amando-a como sempre e além do mais, ela precisa pensar no seu filho. Tem que dar todo o amor de que ele precisa. Jaime cumpriu sua missão, que era a de unir Sandra e sua família. Sandra cumpriu uma parte de sua missão, que era permitir que Mariano nascesse, mas a vida dela não terminou. Precisa continuar para se aprimorar, enfrentar desafios e superá-los. Se ela viver só para o filho, talvez cometa os mesmos enganos que Armando e Gina cometeram, pensará ser sua dona e que por isso, poderá decidir o destino dele. O espírito é livre e nada ou ninguém pode ser dono dele. Mas ela ama Jaime, como pode esquecê-lo? O tempo se encarregará disso. A imagem de Jaime, aos poucos, ficará mais distante e ela só se lembrará de vez em quando. Os apelos da vida falarão mais alto. Outra pessoa surgirá que fará com que ela continue e tente ser feliz. Marina não gostou daquela resposta. Pensou em Norberto e no quanto se amavam. Armando e Gina terminaram de almoçar e foram para o hospital. Romeu e todos eles os acompanharam. Capítulo 17. O elo quebrado. Sandra, no hospital, acordou pela manhã e percebeu que estava muito bem. Após tomar o café, recebeu a visita de Mariano, que veio nos braços de uma enfermeira. Assim que pegou o menino nos braços, sentiu uma emoção que não poderia descrever. Era muito pequeno e ela ficou com medo de o deixar cair. Olhou para aquele rostinho e pensou: você é tão pequeno, meu filho, mas como é lindo. Sei que a nossa vida não vai ser fácil, mas prometo que vou fazer o possível para que não lhe falte nada e que seja feliz. Jaime estava ao seu lado e também feliz por ver aquela criança. Triste, pensou. Você é lindo, meu filho. Infelizmente não vou estar ao seu lado para vê-lo crescer, mas assim como sua mãe, o que puder farei para que seja feliz. Estará sempre que quiser ao lado dele, Jaime. Sei que espiritualmente, mas gostaria de estar presente, Ademir. Sei também que com meus compromissos com a espiritualidade, não terei muito tempo. Por isso, estou pensando em não voltar com vocês e ficar ao lado de Sandra e do meu filho, assim poderei acompanhar seu crescimento. Sabe que pode fazer o que quiser, Jaime. Tem seu livre arbítrio, portanto pode fazer suas escolhas. O que decidir será respeitado por todos nós. Jaime ficou calado. Naquele momento só queria olhar para o menino e dizer: ele se parece comigo mesmo, não é, Ademir? Os amigos sorriram, só Marina que olhando bem para o menino e também sorrindo, disse: ora, Jaime, toda criança recém-nascida tem a mesma cara e não se parece com ninguém. Você pode achar isso, mas eu não. Olhe o nariz, os cabelos e os olhos, são iguaizinhos aos meus. Está bem, se prefere pensar assim. Voltaram-se para Sandra que com o menino no colo começou a chorar e a pensar: meu filho, infelizmente você não vai conhecer seu pai. Ele morreu antes de saber que você ia chegar, mas sei que, de onde ele estiver deve estar muito feliz e pensando em nós dois.
Que bobagem estou pensando? Se o que a enfermeira disse for verdade, você está aqui, não está Jaime? Jaime, com emoção e com lágrimas nos olhos, respondeu: Estou, meu amor, e ficarei para sempre ao lado de vocês. Nunca mais vamos nos separar. Todos jogaram luzes sobre eles e Sandra, sentindo como se uma suave brisa caísse sobre ela, sorriu. Seu filho é muito lindo, moça. Ela olhou para o lado de sua cama, onde havia outra com uma senhora sobre ela, sorriu e respondeu: Sim, ele é lindo. É seu primeiro filho? Sim. O meu já é o quarto, mas a emoção e a felicidade são as mesmas. Estou ansiosa esperando a hora da visita para ver a cara do meu marido e dos meus filhos quando virem esta coisa linda que nasceu. Ela não é linda? Depois de 3 meninos, finalmente nasceu uma menina e estou muito feliz. Sandra olhou para a criança que a senhora lhe mostrava e sorrindo respondeu: Muito linda. Seu marido e seus filhos ficarão felizes, tenho certeza. Uma criança é a maior felicidade que Deus pode nos dar. Seu marido também vai ficar muito feliz, seu filho é lindo e parece saudável. Infelizmente, ele não vai vir para a visita. Por quê? Ele morreu antes de saber que eu estava grávida. Ao ouvir aquilo, tanto a mulher que estava conversando com Sandra, como as outras 2 que estavam nas outras camas, olharam para ela e não conseguiram disfarçar a pena que estavam sentindo dela. A primeira mulher, percebendo o ambiente, perguntou: Como é o seu nome? Sandra. O meu é Albertina. Não fique triste, Sandra. Seu marido, antes de morrer, lhe deixou essa coisa linda que tenho certeza, vai fazer você muito feliz. Sandra olhou para o menino que estava em seu colo, sorriu e o apertando junto ao peito, disse: Sei disso. A enfermeira voltou, pegou as crianças e as levou de volta para o berçário. Sandra se deitou e fechou os olhos. As outras mulheres ficaram conversando, mas ela não tinha vontade de conversar, estava muito triste por não saber o que aconteceria com a sua vida e queria somente dormir. A hora da visita estava chegando. As mulheres que estavam no quarto começaram a se arrumar. Tomaram banho, pentearam os cabelos e até pintaram os lábios. Estavam felizes e ansiosas esperando por suas visitas. Somente Sandra continuou deitada, sem vontade de se levantar e pensando: Não vou receber nenhuma visita. A Odila e a Denise estão trabalhando nesta hora e não poderão vir me visitar. Preciso pensar no que vou fazer quando sair daqui. Lá no apartamento não tem lugar para colocar um berço. Minha Nossa Senhora Aparecida me ajude, encontre um lugar para onde eu possa ir com o meu menino. As pessoas começaram a chegar. A alegria de todos era muito grande. Embora triste, Sandra não deixou de ficar feliz pela felicidade delas, mas continuou deitada, fingindo que dormia. Estava preocupada e imaginando para onde poderia ir depois que saísse dali. Estava deitada de lado e continuou assim, quando sentiu que alguém batia devagar em seu ombro. Abriu os olhos e ficou espantada. Disse, sem entender nem querendo acreditar. Perguntou: Dona Gina, seu Armando, Jorge e Laerte. Como souberam que eu estava aqui? O que querem de mim? Fique calma, Sandra. Viemos para ver você e também para conhecermos o nosso neto. Como souberam, Dona Gina? Essa é uma longa história que não interessa agora. O que interessa é o nosso neto e você. Eu, Dona Gina, por quê? Nunca me aceitaram. O que querem com meu filho? Vieram para tirar ele de mim. Não, Sandra, viemos para pedir perdão. Perdão? Sim, pela nossa intransigência em não aceitar aquilo que Jaime havia escolhido. Sandra ficou olhando para ele sem saber o que dizer. Também para que possamos ajudar a você e ao nosso neto. Sabemos da sua situação, por isso estamos aqui. Estou realmente em uma situação difícil, seu Armando, mas vou dar um jeito. Pretendo criar meu filho sozinha, mas com amor e carinho. Nossa Senhora vai me ajudar. Queremos ajudar você e ao menino, mas também precisamos que nos ajude. Ajudar, como? A sentir menos a morte de Jaime. Com o nosso neto, ele nos deixou um pedacinho de seu. Não sei, estou com medo. Medo do quê, Sandra? Medo que queiram me tirar o meu filho.
Nunca faríamos isso, Sandra. Com a dor da morte de Jaime, aprendemos muito. Conhecemos uma doutrina que nos ensina que só o perdão constrói e pode nos libertar. Pedimos perdão a Deus, a Jaime e agora estamos pedindo a você. Se aceitar o nosso perdão, poderá viver em nossa casa, onde você e o menino terão tudo o que precisarem para serem felizes. Sandra ficou pensando, não sabia se podia acreditar no que eles diziam, mas por outro lado, não tinha muita opção. Sabia que, ao menos por algum tempo, não poderia trabalhar, sabia que não poderia voltar para o apartamento, não havia lugar e que tanto Odila como Denise ganhavam pouco e não poderiam arcar, sozinhas, com as despesas. Jaime, que acompanhava a conversa, dizia entusiasmado: aceite, Sandra, eles estão falando a verdade. Armando continuou falando. Sei que está com medo de que vamos querer tomar conta da sua vida, mas isso não é verdade, Sandra. Queremos só que neste momento em que precisa, tenha um lugar para ir e ficar tranquila. Depois que o tempo passar e você quiser sair de casa e ter sua própria vida, prometo que a apoiaremos, desde que nos deixe continuar vendo o nosso neto para que possamos amá-lo. Sandra ouvia e pensava. Tinha realmente muito medo, mas ouvindo sem saber o que Jaime falava, disse: está bem, realmente não tenho opção. Estava preocupada por não saber o que ia fazer quando saísse daqui do hospital. Pedi muito a Nossa Senhora Aparecida e parece que ela me ajudou. Vou para a casa de vocês, mas vou só até ficar mais forte e arrumar um emprego. Depois disso quero ter a minha própria vida, cuidar do meu filho e se possível, ser feliz. Jaime sorriu e respirou aliviado. Gina começou a chorar e disse: você não vai se arrepender, Sandra. Terá tudo o que precisar para você e para nosso menino. Aprendemos muito e sabemos que não somos donos de nada nem de ninguém. Sandra sorriu, querendo acreditar no que ela dizia. Para quebrar aquele clima de nervosismo, perguntou: já viram o menino, dona Gina? Sim, pelo vidro, ele é muito bonito, parece saudável e tem a cara do Jaime. Jaime outra vez olhou para os amigos e disse: não falei que ele se parecia comigo. Os amigos riram. Sabiam que não adiantaria contrariá-lo, ele nunca aceitaria. Sandra, já pensou no nome que vai dar para ele? Como Nossa Senhora sempre me ajudou, se fosse menina eu ia dar o nome de Mariana, mas já que é um menino, vai se chamar Mariano. É um lindo nome, Sandra. Quando ele crescer, vai ficar muito feliz com esse nome. Espero que sim. Já que aceitou ir morar lá em casa, vamos preparar o quarto de Jaime para o Mariano e o que era do Jorge para você, está bem, Jorge? Claro que sim, mamãe. Se quiser pode dar o meu também. Ficarei muito honrado. Obrigado, Laerte, qualquer um dos dois estará bem para mim. O que importa é que eu tenha um lugar para meu filho. Estava terminando a hora da visita quando Diogo entrou no quarto. Ao vê-lo se aproximando da cama, Armando disse, feliz: que bom que veio, Diogo, quero lhe apresentar Sandra. Ela é a mãe do nosso neto e concordou em ir morar lá em casa. Muito prazer, minha filha. Parece que está muito bem. Obrigada, estou sim e também muito feliz. Tenho um lugar para levar o meu filho e sei que será muito amado. Será sim. Ele é um espírito iluminado e dará muita alegria a todos vocês. Espírito iluminado? Que está querendo dizer que ele vai morrer cedo? Diogo começou a rir e respondeu: não, nada disso, disse que ele vai trazer muita alegria a todos vocês. Ele foi enviado não só para quebrar a corrente de ódio que existia há séculos entre vocês, mas para ser o elo da corrente de amor que está se formando neste momento. Corrente de ódio, corrente de amor. Ódio de séculos. Não estou entendendo. Sei que não está, Sandra, mas Armando e sua família está e poderá lhe explicar mais tarde. O importante é que essa corrente que está se formando hoje se unirá a outras que já existem e com ela o mundo será bem melhor. Continuou não entendendo, mas parece que o que está me dizendo é algo muito bom e isso é que importa. A enfermeira entrou no quarto para avisar que a hora da visita havia terminado. Eles
Obedeceram, se despediram de Sandra e foram embora, mas antes passaram pelo berçário para verem Mariano mais uma vez. Depois que saíram, Sandra, ainda não acreditando em tudo o que tinha acontecido, pensou: quando eu poderia imaginar que uma coisa como essa pudesse acontecer? Como será que ficaram sabendo que eu estava aqui no hospital e que meu filho havia nascido, logo no dia do nascimento dele? Só pode ser coisa de Nossa Senhora Aparecida. Ao ouvir aquilo, Marina perguntou indignada: Nossa Senhora Aparecida, Donata? Por que não, Marina? Por que não foi ela, Donata? Quem ajudou foi Romeu e sua equipe, que sempre estiveram ao lado deles. Foi Romeu quem levou Armando até a casa de Diogo para que ele ouvisse tudo o que ele tinha para dizer e pensasse sobre o preconceito e a vida depois da morte. Fomos nós que acompanhamos Jaime até aqui e ajudamos, enviando muita luz nos momentos difíceis. Não foi Nossa Senhora Aparecida. Donata sorriu, olhou para Ademir e Romeu, que também sorriram, depois olhou bem para Marina e disse: Jesus pertence ao mais alto grau da espiritualidade e por isso, nunca precisaria ter nascido aqui na Terra ou em outro lugar qualquer. Ele aceitou nascer aqui para trazer luz e entendimento para a humanidade e isso ele fez muito bem. Ensinou o amor, a fazer o bem sem olhar a quem, amar ao próximo e o valor da religião. Na parábola do bom samaritano, quando aquele samaritano que pertencia a uma religião e casta diferentes, consideradas inferiores, ajudou aquele homem que estava ferido, sem lhe perguntar a que religião ou casta pertencia. Ensinou que o perdão é o único caminho para se chegar a Deus, quando disse: daí a outra face e perdoe 70 vezes 7. Ensinou a não julgar, quando na presença da prostituta, disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ensinou o valor de cada um e em sua caminhada na parábola dos talentos, quando todos receberam a mesma quantidade de moedas para que cada um fizesse com elas o que quisesse. Ensinou o amor que deve existir entre as famílias, na parábola do filho pródigo quando aquele pai e aquela família receberam com festa o filho que havia ido embora, sem perguntar qual o motivo e por que havia feito aquilo, demonstrando que cada um de nós deve aceitar o outro como é, sem tentar modificá-lo. Ensinou ação e reação, quando, ensinando o Pai Nosso, disse: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mostrou que durante a vida, quando nos encontramos com algum pretenso inimigo, nunca sabemos se somos vítimas ou algozes. Ensinou o valor do dinheiro, quando disse: olhai os lírios do campo. Ensinou que a religião não deve servir para explorar aqueles que a seguem, quando chicoteou os vendilhões do templo. Ensinou que todos sentimos medo, quando chorou lágrimas de sangue no Monte das Oliveiras. Ensinou que todos, no auge do desespero, podem pedir ajuda, quando disse: Pai, afaste esse cálice. Ensinou que Deus é uma verdade suprema, quando também no Pai Nosso, disse: seja feita a vossa vontade. Com sua própria morte ensinou contra a intransigência, o preconceito e o que pode acontecer quando nos deixamos levar por esses dois sentimentos. Quando, depois de morto, apareceu para os discípulos, ensinou que a vida é eterna e que a morte não é um fim, mas apenas um recomeço. Ensinou tudo isso e muito mais, mas para que ele pudesse ensinar tudo isso, era necessário que nascesse em um lar onde tivesse todo o amor e carinho e onde pudesse aprender as noções básicas de educação e religião. Aprendeu as duas coisas muito bem, pois com apenas 12 anos foi para o templo discutir com os anciãos e conquistar-los. Maria e José, espíritos da mesma grandeza que ele e que por isso não precisariam também nascer na terra ou em qualquer outro lugar, resolveram que o acompanhariam e lhe dariam toda a assistência enquanto crescesse e assim o fizeram. Maria o acompanhou até o sepulcro. Sofreu por ver seu filho sofrer, sem nada poder fazer. Ela é conhecida por muitos nomes, mas todos aqueles que rezam por ela sabem que ela é Maria, a mãe de Jesus. Quando alguém entra em oração sincera e com o coração puro, uma luz muito forte sai de sua cabeça e vai ao encontro da divindade para quem se está orando, esteja ela no grau de espiritualidade em que estiver. Não importa a que religião a pessoa pertença, nem a qual divindade a oração está sendo dirigida.
Ela alcançará seu objetivo e quando há realmente sentimento de fé e merecimento, esse pedido será atendido. Sabemos que Sandra tem muita fé e sempre pediu e acreditou que receberia a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, se Romeu, Isaura, Pedro e Felício foram orientados para que viessem não só em auxílio de Sandra, mas de toda a família e depois, viemos acompanhando Jaime para que ele presenciasse não só o nascimento, mas também a união de seus amigos de muito tempo e a quebra do elo de ódio que os separava e assim, a formação de uma nova corrente, mas agora de amor. Com essa nova corrente todos continuarão seguindo sua jornada e encontrarão pelo caminho amigos e inimigos. Com os inimigos, tentarão quebrar os elos de ódio, podendo assim, aumentar a corrente de amor e com os amigos será um novo elo acrescentado à corrente. Todos eles hoje, sabendo tudo o que sabem a respeito de ação e reação e do livre arbítrio, assim que encontrarem um inimigo, tudo farão para que isso aconteça. Esse pedido, essa orientação para que viessemos até aqui, deve ter partido de Maria, mãe de Jesus. Pela grande fé de Sandra e a vontade de Maria, estamos aqui e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que todos se entendessem, a corrente de ódio fosse quebrada e a de amor fosse formada. Nossa, Donata, quanta coisa bonita você falou, mas ainda tenho uma dúvida. Que dúvida, Marina? Se estamos atendendo a um pedido de Nossa Senhora, por que ela mesma não veio? Por que pediu que viessemos? Maria, por pertencer ao mais alto grau da espiritualidade, tem uma luz e energia muito fortes. Se ela se aproximasse o ser humano não suportaria. Nós, que estamos caminhando e temos ainda um longo percurso para percorrer, temos a energia um pouco diferente da do ser humano, mas bem parecida, o que faz com que possamos nos aproximar, sem causar danos a eles ou a nós mesmos. Está satisfeita com a resposta? Sim, agora estou. Bem, Romeu, nosso trabalho terminou. Precisamos ir embora, Humberto deve estar ansioso pela nossa volta. Está bem, Ademir. Obrigado por ter estado aqui e volte sempre que precisarmos. Voltarei, sabe que esse é o meu trabalho. Jaime, você vai conosco? Não, Ademir, desculpe, mas não posso abandonar a Sandra e o meu filho. Quero continuar ao lado deles. Está bem, mas se quiser nos encontrar basta pensar firme que, de onde estivermos, o ouviremos. Obrigado, Ademir, pela compreensão. Ademir sorriu e acenou com a mão para todos. Ao ouvir aquilo, Marina perguntou, nervosa, já vamos embora, Ademir? Não vamos até a minha casa? Ademir olhou para ela e sorrindo respondeu, não se preocupe, Marina, antes de irmos passaremos por sua casa, mas antes temos um último trabalho para fazer. Ela suspirou aliviada. Despediram-se de todos e foram embora. Capítulo 18. Ajuda providencial. Voltaram novamente à praça da cidade onde Marina havia nascido e crescido e sentaram-se em um dos bancos. Marina respirou fundo e pensou. Como me sinto bem nesta parca. Quanto eu brinquei e quanto namorei. Que saudade eu sinto. Em que está pensando, Marina? No tempo em que morei aqui e em como fui feliz e também no Jaime. No Jaime, por quê? Na decisão que ele tomou de não voltar, de continuar ao lado de Sandra, do Mariano e de sua família. Ele podia mesmo fazer isso, Donata. Sim, Marina, o espírito, desde sua criação, recebe o livre arbítrio e o terá por toda a eternidade, estando encarnado ou desencarnado e poderá usar essa lei como quiser. Por isso Jaime pode escolher se quer ficar aqui ou continuar no seu aprendizado. Se Deus lhe deu o direito de escolha, quem somos nós para contestá-lo? Não podemos nem devemos fazer isso. Marina ficou olhando para Donata por alguns segundos e perguntou. Até os ruins, com ódio e vingativos, se desejarem, podem ficar aqui ao lado das pessoas. Sim, Marina, todos os espíritos quando criados, bons ou maus, recebem o livre arbítrio, portanto nada ou ninguém pode impedir que o use. Então os encarnados ficam sujeitos a esses espíritos. Já lhe disse várias vezes que em volta de todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, existe energia. Dependendo das energias que conservamos ao nosso lado, será a energia que atrairemos.
Se estivermos tristes, desesperados, com ódio ou com desejo de vingança, atrairemos para o nosso lado espíritos que trazem consigo essas mesmas energias, mas se por outro lado estivermos bem, sabendo que qualquer problema sempre tem solução e que se acreditarmos que Deus é nosso Criador e Pai, as energias que nos acompanharão serão boas e só nos ajudarão. Vimos isso acontecer com Sandra, que apesar de todos os problemas por que estava passando, sem saber até para onde ia com seu filho depois de deixar o hospital, não deixou de ter fé, de confiar, o que permitiu que pudéssemos nos aproximar e ajudar, lá no que fosse possível. Para com os espíritos desencarnados, a lei é a mesma. Eles atraíram para junto de si outros iguais a eles, que com a desculpa de ajudar, os tornarão escravos e os torturarão também. Além do mais, quando o espírito por vingança não quer se afastar, existem várias equipes que, se conseguirem se aproximar, conseguem fazer com que esses espíritos entendam que o ódio não constrói e que eles estão no caminho errado e bem longe do que se pode chamar de felicidade. Essas equipes conseguem afastar esses espíritos? Na maioria das vezes, sim. Isso acontece quando pessoas que estão sendo atacadas por eles sabem que são livres e que nada nem ninguém pode interferir em seu livre arbítrio, têm fé, só assim conseguem receber ajuda, e esse momento é de muita felicidade para aquela equipe que trabalhou para aquilo. Elas recolhem esses espíritos e os encaminham para o lugar aonde devem ir, onde terão toda a assistência, carinho e oportunidade de repensarem tudo o que fizeram. Tudo isso é muito complicado. Não, Marina, não tem nada de complicado, só precisamos saber que Deus é amor, perdão, ternura e que só quer o nosso bem e que para isso, nos dá e dará sempre todas as oportunidades. Se Jaime ficar aqui, vai parar de aprender? Não, sempre aprenderemos alguma coisa, mas se continuasse com o seu trabalho na espiritualidade poderia aprender muito mais. Se continuar aqui, ele perderá um tempo enorme e verá que sua presença não fará bem nem à sua família nem a ele mesmo. Com o tempo, entenderá que todos nós precisamos continuar na caminhada, inclusive ele. Tudo é só uma questão de tempo. Vamos esperar para ver o que acontece. Por isso vocês concordaram que ele ficasse até que ele próprio descubra que ficando aqui está atrasando sua evolução e que não poder interferir na vida dos que aqui ficaram, pois cada um tem sua própria caminhada. Não só por isso, Marina, mas também porque o espírito é livre e não pode ser aprisionado por nada ou por ninguém. Jaime pode e deve decidir o que deseja fazer. Marina se calou e ficou pensando. Ademir, que acompanhava a conversa, perguntou: está satisfeita com a resposta, Marina? Sim, tudo o que tenho ouvido e visto desde que iniciamos esta viagem está me fazendo pensar muito. Que bom, Marina, pensar faz bem. A tarde está bonita e quente. Antes de irmos para sua casa, precisamos fazer algo. Tem poucas pessoas na praça. Vamos entrar na igreja, Donata. Na igreja, Ademir. Sim, Marina, por que o espanto? Existe um lugar melhor para que se possa pensar. Lá também você poderá se relembrar do tempo em que viveu aqui. É verdade, foi nessa igreja que fui batizada, crismada, fiz a minha primeira comunhão, me casei e batizei meus filhos. Está vendo como tem muito que recordar, Marina? Caminharam em direção à igreja e entraram pela porta da frente. Assim que entraram, sentiram uma paz enorme. Para os olhos humanos, a igreja está vazia. Tudo era silêncio. O altar principal estava enfeitado com flores e velas. Do lado direito, uma senhora estava ajoelhada diante do confessionário, provavelmente o padre estava lá a ouvindo. De onde estavam, podiam ver que havia apenas uma pessoa sentada em um dos bancos da primeira fila, porém, por toda a igreja havia várias entidades que estavam ajoelhadas ou sentadas. De todas elas podia-se ver luzes que saíam de suas cabeças e iam para o alto, num espetáculo deslumbrante. Ao ver aquilo, Marina ficou extasiada com tanta luz, tanta beleza e perguntou baixinho: quem são essas entidades e o que estão fazendo aqui, Donata? Elas continuam rezando como se estivessem vivas. Estão vivas, Marina. Você se esqueceu que a morte não existe. Que é só uma mudança de dimensão. Marina sorriu e Donata continuou falando: algumas sabem que estão mortas e estão aqui somente para descansar.
Outras não sabem ou não aceitaram saber que estão mortas e confusas, vieram para cá para pensar, se esconder ou tentar entender o que está acontecendo, e outras fazem parte de equipes de socorro que estão aqui para orientá-las e encaminhá-las para casa. Existem outras equipes que cuidam disso. Sim, Marina, existem muitas equipes trabalhando para ajudar o espírito quando está encarnado ou, como agora, que apesar de desencarnado não sabe ou não aceita. Há muito trabalho no plano espiritual, para ser feito. Começaram a andar pelo corredor principal que conduzia ao altar. Quando se aproximaram da mulher que estava na primeira fila, Marina falou, feliz. É a Dona Cora, Donata. Sim, e é por causa dela que estamos aqui. Viemos buscar, lá, ela vai morrer? Não, Marina, um dia voltaremos para buscar, lá, mas não pode ser hoje. Ela, antes de partir, precisa ser atendida em um desejo que tem há muito tempo. Que desejo? Ver seu neto se formar médico. Um simples desejo como esse faz com que o dia de partir seja adiado. Algumas vezes, sim, Cora foi sempre uma mulher que tentou cumprir o seu dever. Como todas as pessoas, cometeu erros, mas seus acertos foram maiores. Por isso, foi-lhe dado mais um pouco de tempo para que seu desejo fosse realizado. Ela quer muito assistir à formatura do neto que ama muito. Sempre ouvi dizer que casamento imortalha no céu citalhã. Sempre achei que para a morte existia um dia certo. Tem razão, Marina, mas para toda regra sempre existe uma exceção. Neste caso, a exceção está sendo usada. Quando se aproximaram mais, perceberam que Cora estava muito branca, passava a mão pela testa que suava muito. Parecia que ia desmaiar. Marina disse, desesperada. Ela está passando mal, Donata. Não se preocupe, Marina, é para isso que estamos aqui. Vá até a praça e faça com que alguém entre aqui. Não sei como vou fazer isso, Donata. Vá até a praça, sei que vai encontrar alguém para nos ajudar. Quando encontrar esse alguém, comece a dizer em seu ouvido, entre na igreja, entre na igreja. Essa pessoa vai ouvir e vai entrar, e assim vai poder ajudar a Cora e a nós também. Desesperada, Marina saiu da igreja, foi para a praça e começou a olhar para ver se encontrava alguém. Não havia ninguém, nem mesmo o táxi que costumava ficar em frente à igreja. Ficou olhando para todos os lados, mas parecia que todas as pessoas haviam sumido. Sem saber o que fazer, começou a andar. Estava indo para o meio da praça, quando viu um menino que passou correndo por ela. Logo atrás vinha outro menino que corria também. Ela percebeu que estavam brincando. O primeiro menino, cansado, parou e se sentou em um dos bancos da praça. O outro se aproximou e também cansado, se sentou ao lado do primeiro. Marina foi até eles e começou a dizer: entrem na igreja, entrem na igreja. Um dos meninos, depois de algum tempo, disse: vamos entrar na igreja, Paulinho. Na igreja, Rafael, vamos fazer o que na igreja? Hoje não é domingo, não tem missa a essa hora. Não sei, estou com vontade de entrar na igreja. Antes que Paulinho dissesse alguma coisa, Rafael se levantou e começou a correr em direção à igreja. Paulinho o acompanhou e Marina sorriu, feliz e vitoriosa por ter conseguido se comunicar com pessoas que ainda estavam vivas. Foi atrás deles. Os meninos correram para o altar. Quando estavam chegando, viram Cora deitada no banco e se aproximaram. Rafael olhou para Paulinho e gritou: acho que ela está morta, Paulinho. Será, Rafael? Nunca vi ninguém morto de perto. Não sei, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Eles, desesperados, falavam alto. Padre Luiz, que estava ouvindo aquela senhora no confessionário, ouviu os gritos e abriu muito bravo a porta e saiu do confessionário para poder chamar a atenção dos meninos que falavam alto na igreja. Assim que saiu, percebeu que algo estava acontecendo, perguntou ainda de longe, mas caminhando para junto deles. Que está acontecendo, Rafael? Por que estão gritando desse jeito? Não sabem que aqui é um lugar de oração? Dona Cora, padre, ela está deitada aqui, acho que morreu, vem aqui para ver se ela está morta. Ao ouvir aquilo, o padre correu em direção dos meninos. Quando chegou perto, percebeu que Cora não estava bem.
Nervoso, disse: Paulinho, vá até lá fora e se o Luiz do táxi estiver lá, pede para ele vir me ajudar e você, Rafael, que mora perto da casa de Nancy, vá até lá e diga para me encontrar no hospital, estou levando a mãe dela para lá. Os meninos saíram correndo. Poucos minutos depois, um senhor entrou correndo na igreja. Quando chegou perto, perguntou assustado: O que está acontecendo, padre? Não sei, Luiz. Ela não está bem, precisamos levá-la para o hospital. Já pedi para o Rafael ir avisar a Nancy. Vamos, me ajude a levantá-la. Cora era pequena e magra, o que tornou mais fácil sua remoção. Com ela nos braços de Luiz, saíram o mais rápido que puderam. Ademir, Donata e Marina os acompanharam. Antes de saírem, acenaram para outras entidades que, quando chegaram à igreja, já estavam lá e assim que viram Cora começar a passar mal, juntaram-se a eles. Enquanto ela não fosse levada para o hospital junto com eles, ficaram jogando luzes sobre ela para que suas energias não ficassem muito fracas. Assim que chegaram ao hospital, imediatamente ela foi levada a uma sala, onde um médico a examinou e, para consolo de todos, disse: Não é nada grave, ela só teve uma queda de pressão. Vou lhe aplicar uma injeção e ficará por um tempo em observação, depois poderá ir para casa. Menos de 15 minutos depois, Nancy chegou ao hospital, encontrou o padre que conversava com o médico. Ela se aproximou e perguntou, desesperada: Padre, onde está minha mãe? Que aconteceu com ela? Fique calma, minha filha. Ela está bem. O médico acabou de me dizer que ela só teve uma queda de pressão, mas já está bem, não é, doutor? É sim, padre. Sua mãe foi medicada e está muito bem. Que susto! Já pedi 1000 vezes para que ela se mude lá para casa, mas ela não quer, insiste em continuar morando na sua casa. Não sei mais o que fazer. Não se preocupe, ela, embora tenha um problema no coração, está muito bem. Não é hoje que vai morrer. Nem brinque com isso, doutor. Não me imagino sem minha mãe. Ela sempre foi muito minha amiga. Ela não pode morrer, nunca. Infelizmente esse dia vai chegar, não só para ela como para todos nós, mas ela, se depender do coração, viverá por muito tempo. Se quiser, pode ir ver, lá, ela está naquele quarto, só repousando. Nancy, mesmo antes que ele terminasse de falar, já estava se dirigindo para o quarto. Entrou já brigando com a mãe. Mamãe, que susto me deu. Quando sair daqui, vai para a minha casa. Sabe o quanto ficamos preocupados com a senhora morando sozinha. Já está com 81 anos, não pode mais ficar sozinha naquela casa. Claro que posso, Nancy, e não estou sozinha, a Luzia está sempre ao meu lado. Sei que ela cuida muito bem da senhora, mas acho que ela nem percebeu que a senhora saiu. Tem razão, quando saí ela estava no fundo do quintal, lavando roupa. Não quis avisar porque ela ia querer vir comigo e largar o que estava fazendo. A igreja fica tão perto de casa. Só vim rezar pelo meu neto e agradecer a Deus por ter vivido até hoje. Sabe como estou feliz? Sei, mãe, também estou, mas ficaria mais feliz se quando sair daqui, ao menos hoje fosse lá para casa. Precisamos estar bem bonitas para a cerimônia. Está bem, se é para que fique sossegada eu vou, mas só por hoje. Amanhã, quero voltar para minha casa. O médico disse que a senhora está bem. Assim que ele a liberar, passaremos na sua casa, pegaremos a sua roupa e avisaremos a Luzia para que ela não fique preocupada. Na hora da cerimônia a senhora vai estar linda. Vou estar mesmo. Está bem, por hoje vou aceitar ir para sua casa. Já estou bem, acho que podemos ir embora. Nada disso. Precisamos esperar que o médico a libere. Fique aí deitada. Não podemos ficar aqui, Nancy. Está chegando a hora e não podemos nos atrasar. Não vamos nos atrasar, ainda tem muito tempo. Marina começou a rir e disse: ela sempre foi assim, uma mulher independente que sempre soube o que quis da vida. Quando seu marido morreu, ela ficou sozinha com 2 crianças e cuidou delas sozinha. Trabalhou muito, sempre foi enérgica, mas amiga dos filhos. Desde criança eu gostava muito de ir à sua casa, ela fazia um bolo de chocolate delicioso.
Eu e Nancy sempre fomos amigas. Nascemos e fomos criadas na mesma rua e quando fiquei doente, tanto ela como Dona Cora estiveram sempre ao meu lado. Vocês conservam há muito tempo esse tipo de amizade. São espíritos amigos que decidem vir ao nosso lado para nos ajudar e você mesmo pôde constatar, Marina, como elas foram importantes. Assim como elas, deve ter encontrado outras pessoas que a ajudaram, não só na hora da doença, mas em outras oportunidades também. Pessoas que só viu uma vez, mas que ajudaram você de alguma maneira. Isso sempre acontece. Tem razão, Donata. Quando chegar a hora de Dona Cora voltar para casa, sua equipe virá buscar-la. Sim, Marina, mas não será hoje, levará algum tempo. Gostaria de vir também. Você está nos acompanhando somente para aprender, desde o começo sempre soube que se não quisesse, não precisaria nos acompanhar sempre. Se eu quiser vir mais vezes, posso, Donata. Você pode tudo, Marina. Donata disse, rindo. O padre entrou no quarto e percebeu que a cor no rosto de Cora havia voltado. Sorrindo, disse, parece que está bem, Cora. Você me deu um susto tremendo. Não sei o porquê, padre. O senhor sabe que eu não ia morrer sem assistir à formatura do meu neto. Você sempre me disse isso, mas sabe como é. Sei, sim, por isso eu disse que não ia morrer. Ela disse sorrindo e piscando um olho. O senhor vai também, não é, padre? Claro que sim, Nancy. Conheço você mesmo antes de nascer, acompanhei toda a gravidez de sua mãe, batizei você, fiz sua primeira comunhão, seu casamento, como poderia deixar de comparecer em uma data tão feliz? Obrigada, padre. Assim que o médico liberar a mamãe, vamos para casa, pois temos muito que fazer. Bem, já que está tudo bem também vou para a igreja, nos encontraremos lá. Dizendo isso, saiu e foi para a igreja. Podemos ir à cerimônia também, Ademir. Não quer ir para sua casa, Marina? Claro que quero, mas gostaria de ir à cerimônia também. Queria estar presente nesse dia de tanta felicidade para Nancy. Está bem, iremos, mas não poderemos ficar por muito tempo, sabe que precisamos voltar. Está bem. Antes, porém, vamos à sua casa e depois da cerimônia iremos embora. Agora vamos para minha casa. Obrigada, Ademir. Sim, chegou a hora e não precisa agradecer, você além de merecer, teve muita paciência e sabemos o quanto isso lhe custou. Dizendo isso, olhou para Donata que concordou com a cabeça. Saíram de lá. Capítulo 19. A hora da verdade sempre chega. Chegaram à rua e à casa onde Marina morava antes de morrer. Puderam notar que ela estava bem pintada e que no jardim havia flores coloridas e também bem cuidadas. Marina ficou olhando e de seus olhos, mesmo sem perceber, lágrimas começaram a se formar e a cair por seu rosto. Ela estava emocionada por estar ali. Donata, percebendo que ela estava chorando, preocupada, perguntou: por que está chorando, Marina? Não está feliz por estar aqui na sua casa e poder rever tudo e todos? Matar saudade e ver como todos estão? Claro que estou, Donata, mas não consigo me controlar. Foi aqui nesta casa que fui muito feliz e que também sofri tanto, não posso deixar de me emocionar ao relembrar de como tudo aconteceu. Sei disso, Marina, só estou tentando alegrar você e fazer com que se sinta bem. Nesta casa vim morar quando me casei. Meus pais nos deram de presente. Depois, meus filhos nasceram. Eu era muito feliz. Vivi momentos inesquecíveis e outros de muita tristeza também. Isso aconteceu quando descobri que estava doente e durante todo o tratamento. A casa continua igual, nada foi modificado. Algumas vezes fico pensando, Donata, por que tive de ficar doente e morrer tão jovem, sem ter tido tempo para cumprir minha missão. Na verdade, nem sei se tinha alguma e muito menos qual era. Tudo aconteceu na hora em que precisava acontecer, Marina, e você cumpriu sim, sua missão. Posso lhe dizer que cumpriu muito bem e que voltou para casa vitoriosa. Como pode dizer isso, Donata? Não vi meus filhos crescerem, nem sei como estão hoje. Meu filho queria ser aviador. Será que ele é? Minha filha queria ser professora, será que ela é?
Norberto, como ficou depois da minha morte? Como estará hoje? Tudo isso me entristece muito, Donata. Mas não deveria ficar triste, Marina. Vamos entrar, sabe que não temos muito tempo. Precisamos voltar, terminamos nosso trabalho. Além do mais, Humberto deve estar ansioso pela nossa volta. Sabe disso, não sabe? Ele está preocupado desde que saímos. Não sabia se conseguiríamos cumprir com êxito todas as missões a que nos propusemos fazer. Sim, sei disso. Ele demorou muito para permitir que eu voltasse. Até hoje, não entendi o porquê, pois como vimos, Jaime voltou com muito pouco tempo e eu levei todo esse tempo. Por quê, Donata? Não sei responder a essa sua pergunta, Marina, mas isso agora não importa mais. Você está aqui e poderá rever a todos e matar sua saudade. Vamos entrar? Marina, com lágrimas nos olhos, disse que sim com a cabeça. Entraram e chegaram à sala da casa. Ela parou e ficou olhando tudo. Depois disse: os móveis e as cortinas são diferentes daqueles que havia quando fui embora. Donata olhou para Ademir e os dois riram. Ela disse: claro que isso teve de ser mudado, Marina. Passaram-se quase 20 anos. Marina também começou a rir. Tem razão, Donata, mas para mim, parece que foi ontem. Em minha mente está tudo tão recente. É assim mesmo, mas parece que não tem ninguém em casa. Será que todos estão se preparando para a festa? Acho que sim. Vamos olhar o resto da casa, Donata. Sim, logo mais, com certeza todos chegarão. Começaram a andar pela casa. Foram até a cozinha, onde uma mulher, cantarolando, estava junto ao fogão, colocando água para ferver. Marina, ao ver, lá, disse feliz, é a Joana, Donata. Ela continuou aqui cuidando da casa e das crianças. Mas está tão envelhecida. Sim, Marina, depois que você partiu, ela continuou cuidando da casa e das crianças. Sabe que ela gostava de seus filhos, mas ficou por pouco tempo, pois você sabe que ela estava para se casar e ir morar em outro estado. Ela se casou e foi embora. 2 anos depois de casada, ficou viúva, voltou para cá e pediu para que Norberto a aceitasse novamente. Como ele sabia o quanto você e as crianças gostavam dela, aceitou imediatamente e ela está aqui até hoje. Está casada novamente, mas passa o dia todo cuidando da sua casa e da sua família, nunca abandonou a sua família, Marina. Claro que está envelhecida. O tempo passou para ela. Só você continua a mesma. Marina se aproximou de Joana, mas permaneceu a uma certa distância. Sua vontade era de abraçá-la, porém sabia que não poderia fazer isso, pois poderia prejudicá-la. Com a ponta dos dedos, lhe enviou um beijo. No mesmo instante, Joana, segurando a chaleira nas mãos, pensou: Dona Marina, que pena que a senhora não está aqui junto com a gente. Se estivesse, com certeza assim como todos nós estaria muito feliz. Mas, sei que deve estar no céu sabendo de tudo o que está acontecendo e também deve estar feliz, sim. Marina, ao ouvir aquilo, disse emocionada: estou muito feliz sim, Joana, e muito agradecida por ter continuado a cuidar com tanto carinho da minha família. Deus a abençoe. Saíram para o quintal, que estava todo coberto por uma grama rente, verde e muito bem cuidada. Em cada canto do quintal havia várias roseiras plantadas com rosas de várias cores. Marina, ao vê-las, ficou emocionada e falou alto: minhas roseiras continuam aí, Donata. Joana cuidou delas durante todo esse tempo. Estão da maneira como deixei, claro que em mais quantidade, mas estão lindas como sempre. Sim, Marina, elas sempre foram muito bem cuidadas, não só por Joana, mas por todos da casa. Por isso, elas estão lindas, abertas e perfumadas, somente para você. Parece que eles sabiam que você estava voltando. Marina, emocionada, foi até cada uma das roseiras, acariciou as rosas e sentiu seu perfume. Depois, voltaram para a cozinha. Joana colocava pó de café no coador. Marina mandou outro beijo para ela e foram para a sala. Estavam indo em direção à escada que os levaria ao andar superior da casa, quando ouviram a porta da frente se abrindo.
Voltaram-se e viram um rapaz que entrava. Ao perceber que não havia ninguém, somente Joana que deveria estar em algum lugar da casa, começou a subir os degraus que o levariam ao andar superior. Marina, ao vê-lo, não se conteve e perguntou ansiosa e tremendo muito: Donata, esse moço é Joel, meu filho? É sim, Marina. Ao ouvir aquilo, sem pensar correu em direção ao rapaz e o abraçou com toda a força e saudade que sentia, dizendo: Joel, meu filho, como você está bonito. No mesmo instante Joel sentiu uma tontura que quase fez com que caísse. Donata imediatamente puxou Marina pelo braço, que se afastou, assustada. Meu Deus, Donata, que eu fiz para que ele se sentisse mal? Parece que ele vai desmaiar. Com o seu abraço, sua energia se misturou com a dele. Sabia que não podia se aproximar dele, Marina. Desculpe, eu sabia. Fui muito avisada quanto a isso, mas quando o vi me esqueci. Ainda bem que vocês estão aqui. Ainda bem mesmo. Mas agora está tudo bem, ele já se recuperou. Realmente, Joel, um pouco assustado com aquela tontura, balançou a cabeça com força e pensou: que tontura foi essa? Deve ser a ansiedade pelo dia de hoje, também não me alimentei bem. Continuou subindo os degraus e chegou a um corredor, abriu uma porta e entrou. Marina, Ademir e Donata o acompanharam. Assim que entrou no quarto ele se deitou de costas na cama, colocou os 2 braços sobre a cabeça e ficou pensando. Finalmente o dia chegou. Estou feliz por ter conseguido me formar, mas tenho ainda uma longa caminhada para conseguir o meu objetivo. Marina ria sem parar. Estava feliz por ver que seu filho se tornara um homem de bem. Disse, emocionada: ele não é lindo, Donata? É sim, Marina. Joel, ainda deitado, tirou do bolso uma carteira, abriu e ficou olhando para uma fotografia de Marina. A fotografia era pequena, mas bem nítida e fiel. Marina, que até ali sorria feliz, se emocionou ao perceber que seu filho pensava nela. Ele, com a fotografia na mão, pensou: que pena que a senhora não está aqui, mamãe. Sei que estaria muito feliz. Ela, ao ouvir aquilo, viu quando uma luz muito forte saiu da cabeça dele e veio com muita felicidade sobre ela, fazendo com que quase caísse. Olhou para Donata e Ademir, que sorriam, mas ficaram calados olhando para Joel, que continuava olhando para a fotografia e pensando: por tudo que me lembro e me contaram, sei que a senhora era maravilhosa e que deve estar no céu. Se estiver e puder me ouvir, quero que saiba que estou muito feliz. Eu estou aqui e também muito feliz, meu filho. Marina disse, gritando. Ele continuou olhando para a fotografia e pensando nela e em todo o tempo em que ela esteve doente. Eu era muito pequeno e vi o quanto sofreu mamãe. Até agora, ainda não entendi por que teve de morrer tão jovem. Estava pensando quando a porta se abriu e se ouviu uma voz que perguntou: posso entrar, Joel? Que está fazendo? Claro que sim, mamãe. Estou descansando, sabe como esses últimos dias têm sido intensos. Ao ouvir aquilo, Marina se voltou para Ademir e Donata e perguntou muito nervosa e quase gritando: mamãe, que história é essa, Donata? Donata olhou para Ademir e disse: continue ouvindo a conversa, Marina, e vai entender tudo o que aconteceu depois que você partiu. Entender o que, Donata, para ela estar aqui em casa e meu filho a chamar de mãe, quer dizer que ela se casou com Norberto. Vou matar-la. Dizendo isso foi para junto de Nancy na clara intenção de se jogar sobre ela, mas Donata e Ademir se colocaram na sua frente, impedindo-a de fazer o que desejava. Com a voz baixa, mas firme, Donata disse: espere, Marina, não pode fazer isso. Como não posso fazer isso, Donata? Ela sempre disse ser minha amiga, mas na realidade não era, se casou com meu marido, roubou não só ele, mas também meus filhos, a minha casa, a minha vida. Como posso não ficar irritada? Continue ouvindo, Marina. Não quero ouvir mais nada, Donata. Ela me traiu, mas isso não vai ficar assim. Acalme-se, Marina. Essa atitude só pode lhe fazer mal. Como me acalmar, Donata? Ela roubou tudo o que era meu. Meu marido, meus filhos, minha casa e minha vida.
Já devia ter aprendido que nada é nosso e que tudo o que conquistamos ou temos aqui na Terra quando partimos continua aqui, Marina. A única coisa que temos é nosso espírito e sua caminhada para a luz, nada, além disso. Sei que devia ter aprendido, mas não consigo entender, como o Jaime fez com a Sandra, vou fazer da mesma maneira. Vou ficar aqui ao lado dela para sempre. Vou me agarrar ao seu corpo e ficar até que morra. Não deve fazer isso, Marina. Precisa entender o que aconteceu. Não pode continuar aqui. Como não posso? Você mesma disse que o espírito é livre e que pode fazer tudo o que quiser. Você mesma disse que Jaime poderia, se quisesse, continuar ao lado de sua família. Sendo assim, também posso e também quero. Vou ficar aqui e me vingar dessa traidora. Vou fazer com que morra. Eu disse e é verdade, mas seu caso é completamente diferente do de Jaime. Diferente, porque, Donata, se ele pode ficar, também posso. Vou ficar e nada o que diga poderá fazer com que eu mude de ideia. Ela vai me pagar pela traição. Não, Marina, sua situação e a de Jaime são diferentes. Ele ficou ao lado da família por amor, pensando poder ajudar Sandra e seu filho. Você, ao contrário, quer ficar por ódio, desejo de vingança e de destruição. Entendemos a situação de Jaime, ele poderá ficar o tempo que desejar e terá sempre o nosso auxílio, além de poder voltar para trabalhar em qualquer equipe, assim que desejar. Com você é o contrário. A cada momento de ódio e desejo de vingança, sua energia está se modificando e em breve não poderá mais nos ver e por suas energias se tornarem pesadas, mesmo que quiséssemos não poderemos nos aproximar. Será muito difícil que volte para casa ou a trabalhar em qualquer equipe. Com suas energias de ódio e desejo de vingança, só poderá atrair como companhia outros espíritos com a mesma energia. O espírito, encarnado ou não, é livre sim para escolher a companhia que deseja ter ao seu lado. Pense bem, está em suas mãos o que deseja para si. Marina começou a chorar. Durante a viagem ao lado da equipe de Ademir e Donata, já havia aprendido muito sobre o perdão e o mal que as energias do ódio podiam causar tanto aos encarnados como aos desencarnados, mas enquanto aprendia, nunca poderia imaginar que teria de usar tudo o que aprendeu consigo mesma. Desesperada, disse: "Não sei o que fazer, Donata. Entendo que o que descobriu foi muito repentino e inesperado, mas nada acontece sem a vontade de nosso Criador. Tudo estava planejado e foi por isso que a convidamos para que viesse ao nosso lado. Este momento é muito importante, pois para todos, sempre chega a hora da verdade e para você a sua hora é agora. Chegou a hora de mostrar se realmente aprendeu tudo o que lhe foi ensinado e mostrado desde o início desta viagem. Está em suas mãos. Como fazemos com o espírito encarnado, podemos intuir, dizer o que é certo, mas jamais poderemos interferir no livre arbítrio de cada um. Só você pode decidir, Marina, e o que escolher acataremos sem discutir. Preciso decidir agora, Donata. Não, ainda temos tempo. Pode pensar à vontade no que deseja fazer. Mas, para ajudar na sua decisão, sugiro que continuemos ouvindo a conversa de Joel com Nancy. No final, talvez tenha mais facilidade para decidir. Marina se calou, olhou para Nancy que se aproximou da cama. Trazia em suas mãos, pendurada em um cabide, uma beca de formatura e disse: "Trouxe sua beca para que use esta noite, Joel. Ela está bem passada, eu mesma a passei. Vou colocar aqui no guarda-roupa para que não amasse." "Obrigado, mamãe." "Que aconteceu?" "Quando cheguei, não tinha ninguém em casa. Só ouvi a Joana lá na cozinha. Fiquei preocupado, vim para o quarto, mas já ia descer e perguntar a Joana se ela sabia de alguma coisa e por que não havia ninguém em casa. Foi sua avó que novamente me deu um susto tremendo. Tive de sair às pressas." "Que aconteceu?" "Ela passou mal na igreja e o Rafael, por sorte, estava lá. O padre Luiz a levou para o hospital e pediu que ele viesse me chamar. Fui imediatamente. Ao ouvir aquilo, ele levantou-se assustado e perguntou: "O que ela sentiu, mamãe? Onde ela está?" "Nada grave, o médico disse que foi só uma queda de pressão, mas que logo ficaria boa e realmente ficou."
Está aqui em casa e desta vez, mesmo contra sua vontade, não irá mais embora. Não vou permitir. Até parece que poderá não permitir. A senhora não conhece a vovó. Ele disse, com ironia na voz. Por que está dizendo isso? Ela sempre fez o que quis. Nunca permitiu que ninguém interferisse em sua vida. Não vai mudar agora. Nada fará que venha morar conosco, a não ser que ela mesma decida. Nancy começou a rir e disse: Tem razão, Joel, ela é mesmo uma figura e gosta muito de você e de sua irmã. Ela nem se lembra que não é a verdadeira avó de vocês. Também gostamos muito dela, mamãe, e também nos esquecemos de que não é a nossa verdadeira avó. Sabe o que me disse quando cheguei apavorada no hospital? Não, o quê? Que eu não precisava ficar preocupada, pois sabia que ela não ia morrer antes de assistir à sua formatura. Pode uma coisa dessas? Ela falou com tanta segurança que fiquei sem saber o que dizer. Joel também riu.